Eu acho engraçado que toda vez que um K-drama lança, acontece a mesma coisa. Sai o primeiro episódio, sai a audiência, aí você abre a internet e alguém já decretou. Flopou. Gente, tem 2 episódios. E eu comecei a pensar nisso, porque hoje parece muito simples olhar pra um número e decidir se o drama deu certo ou não. 2%, 3%, 10%. Esse aqui é um sucesso, esse aqui ninguém assistiu. Só que tem um pequeno problema. A gente não assiste mais um K-drama de um jeito só. Então, será que a audiência baixa realmente significa que um K-drama flopou? Ou será que a gente ainda usa uma régua antiga pra medir um público que mudou completamente? Oi, eu sou Thalita. Eu falo sobre o mundinho asiático nas outras redes sociais. E por aqui eu gosto de conversar sobre tudo um pouco. E essa questão de audiência me pega muito porque até eu mesma já fiz isso. Eu vejo um C-drama, um drama com 2% e penso, nossa, ninguém tá assistindo. Só que 2% de quê? Porque essa pergunta muda bastante a conversa. Quando aparece uma notícia dizendo que um drama teve 2% de audiência na Coreia, normalmente a gente tá falando de audiência televisiva, dentro daquele mercado, daquela medição. A Nielsen Coreia, por exemplo, publica índices de audiência doméstica para TV aberta, canais gerais e TV a cabo. Em julho, um drama na TVN podia liderar o cabo nacional por pouco mais de 4%, enquanto o outro aparecia em cerca de 2,7%. Só que eu posso estar no Brasil assistindo a mesma série, outra pessoa tá assistindo nos Estados Unidos. Outro colocou na lista porque viu 15 vídeos sobre o drama. Nenhuma dessas pessoas aparecem necessariamente nessas métricas. Então aqueles dados podem ser muito importantes, só que não responde sozinho a pergunta: quantas pessoas se importaram com esse drama? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque imagina 2 dramas. O primeiro faz uma audiência enorme na televisão coreana, mas quase ninguém fala dele fora daquele público. O segundo tem uma audiência doméstica bem menor, mas aparece em rankings de streaming, ganha público internacional, gera cortes, vídeos, comentários e faz os atores explodirem na rede. Qual dos 2 foi um sucesso? A resposta irritante é que depende do que você tá chamando de sucesso. Talvez seja exatamente esse o problema, porque sucesso pode significar várias coisas. Sucesso pra emissora, pra plataforma, sucesso internacional, sucesso comercial, sucesso pra carreira dos atores. Às vezes essas coisas andam juntas. Um exemplo atual é o Manager King. O drama passou 20% na televisão coreana e também chegou ao primeiro lugar global na Netflix. Aí fica fácil. Ninguém precisa abrir uma investigação. Mas e quando os números contam uma história diferente? Aí começa a guerra das planilhas entre as dorameiras. E eu acho que o streaming bagunçou principalmente uma coisa: onde tá o público? Antigamente fazia muito mais sentido imaginar milhões de pessoas sentando diante da televisão no mesmo horário. Hoje eu posso descobrir um drama 3 semanas depois. Você pode esperar terminar porque se recusa a sofrer toda semana. Eu faço isso. Uma pessoa encontra na Netflix, outra assiste no Viki, outra nem começou a assistir porque tá tentando descobrir se o final realmente presta. E aquela produção ainda continua encontrando um público depois que a exibição original terminou. A audiência da televisão registra um momento, o streaming pode criar uma vida muito mais longa. Mas tem uma coisa que ainda deixa isso muito mais confuso. Às vezes a pessoa nem assistiu o drama, só que ela conhece o drama. Conhece o casal, conhece aquela cena, sabe qual personagem todo mundo odeia, já ouviu a música, já viu um corte de 8 minutos em alguma rede social e praticamente montou metade de um relacionamento na cabeça. E eu acho que todas essas redes sociais criam uma coisa difícil de se colocar em uma porcentagem: impacto cultural. Você pode ter menos pessoas assistindo de uma forma tradicional e ainda assim tá em todo lugar. E quem acompanha K-drama provavelmente já passou pela experiência contrária também. Você encontra uma série, ama, vai procurar gente falando sobre ela e aí você pensa: gente, será que só eu e mais 4 pessoas assistiram isso? E talvez aquele drama realmente não tenha sido um fenômeno. Mas isso também mostra uma coisa super importante: popularidade e qualidade nunca foram a mesma coisa. A audiência consegue dizer muita coisa sobre alcance. Ela não consegue olhar pra você e falar: Thalita, esse roteiro é muito bom. Infelizmente ia facilitar bastante a minha vida. Só que também eu não quero ir pra o outro extremo e falar: então a audiência não importa mais. Importa, e muito. Uma produção televisiva precisa justificar o investimento. Emissoras precisam de público. Plataformas precisam de assinantes assistindo. Publicidade existe, dinheiro existe. E uma audiência doméstica muito baixa pode sim ser um sinal ruim, dependendo das expectativas do canal, do horário e do custo daquela produção. O erro não tá em olhar pra audiência, tá em transformar um dado em um diagnóstico completo. Eu acho que existe outro motivo pra gente amar tanto chamar uma coisa de flop. Número parece objetivo. O gostar é
meio bagunçado. Eu posso falar, eu achei esse drama maravilhoso, e você falar que achou horroroso. Agora coloca esse número numa mesa e parece que alguém ganhou a discussão. Tá vendo? A audiência caiu. Tá vendo? Entrou no ranking. A gente começa a usar número não só pra entender o sucesso, mas também pra validar o nosso próprio gosto. E isso acontece muito no K-pop também. Só que número sem contexto pode enganar muito. Um índice que seria decepcionante pra uma grande emissora pode significar outra coisa pra um canal menor. Um drama pode começar abaixo e crescer. Pode ir bem domesticamente e não viajar. Pode não explodir na televisão, mas pode explodir no streaming. Pode ter um alcance enorme e desaparecer depois de 2 semanas. Ou pode nunca ser gigantesco e continuar sendo recomendado 5 anos depois. São tipos diferentes de sucesso. E colocar todos na mesma coluna, chamada hit ou flop, deixa a conversa muito mais simples e muito menos interessante. Então, uma audiência baixa significa que um K-drama flopou? Às vezes pode significar que naquela métrica específica, ele não conseguiu um desempenho esperado. Mas isso é bem diferente de dizer esse drama flopou. Porque hoje uma série existe em vários lugares diferentes. Na televisão, na streaming, no YouTube, nas redes sociais e até meses depois, quando alguém encontra aquele título pela primeira vez. Talvez a pergunta não seja mais qual foi a audiência. Talvez precise ser audiência onde? Pra quem? Pra quê? E eu acho curioso porque a gente nunca teve muitos números pra medir sucesso. E talvez nunca tenha sido tão difícil definir o que sucesso significa. Então, da próxima vez que eu ver que um K-drama flopou por causa de 2% de audiência, eu provavelmente ainda vou clicar. Eu não vou mentir, eu sou muito curiosa, mas agora eu quero olhar pra aquele número e perguntar: 2% pode ser pouco, só não significa automaticamente que não tinha ninguém ali assistindo, e muito menos que ninguém vai assistir. Agora eu quero saber de vocês: qual K-drama você amou e descobriu que aparentemente ninguém na Coreia tava assistindo? Ou o contrário, qual você via em todo lugar e jurava que tinha uma audiência gigantesca? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de K-drama, C-drama, K-pop e sobre essas conversas, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo.